agora que a gente já falou dos métodos de fluxo de caixa, eu quero trazer para você os tipos de fluxo de caixa para que você possa entender, né, e também utilizar aquilo que ficar e fazer mais sentido para você. Beleza? O primeiro tipo que a gente vai falar é o fluxo de caixa projetado. Fluxo de caixa projetado é um fluxo de caixa bem simples de ser entendido, né, e bem fácil de ser trabalhado também. Então, o fluxo de caixa projetado, ele é um instrumento utilizado aí para conhecer as entradas e saídas com maior aprofundamento e de forma mais detalhada. Então, quando a gente trabalha com o fluxo de caixa projetado, a gente vai sempre analisar um prazo curto, né, um prazo pequeno, ou um prazo médio, para identificar os elementos detalhados e os custos também. Então, vamos pegar um exemplo aqui para que você possa entender de forma bem simples como que se funciona o fluxo de caixa projetado. Então, imagina só que você, na sua empresa, você faturou, você vai ter aí 10 mil reais em caixa, tá? Em caixa, você tem o quê? 10 mil reais. Um exemplo bem simples, tá? Você tem 10 mil reais em caixa. Aí você foi lá e aí você fez um pagamento, né? Um pagamento de 7 mil. Aí você foi lá e pagou 7 mil reais, um exemplo. Né? Foi lá e fez um pagamento de 7. Ou seja, sobra de caixa, né? A sobra de caixa aqui, sobra de caixa, vai ser o quê? 3 mil reais, correto? 3 mil reais. Só que aí, né, como que funciona o fluxo de caixa projetado? Porque esse é o fluxo de caixa hoje. Hoje esse é o teu fluxo de caixa. Você tem uma sobra de caixa de 3 mil reais. Aí, no dia 15, por exemplo, daqui 15 dias, vamos colocar, ó, daqui 15 dias, tem um recebimento de 15 mil reais, um exemplo. Ou seja, o teu fluxo de caixa projetado em 15 dias vai ser o quê? 18 mil. É claro, tem mais saídas e tudo mais. Mas a ideia, quando a gente fala do fluxo de caixa projetado, é eu entender dentro de um cenário mais amplo, não só o hoje, mas pegando também o futuro. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de empresas, eu tenho recebimento de cartão de crédito, que ele é futuro, eu tenho recebimento de clientes que às vezes deram cheque, às vezes estão pagando boleto e tudo mais, é futuro. Eu tenho pagamentos também que eu preciso fazer para companhias de energia, companhias de água, né, funcionários, tudo é futuro. Então, se eu analiso o fluxo de caixa somente do hoje e do passado, eu vou ter um cenário, eu vou ter realmente uma visão. E aí, para o investidor, por exemplo, né, o investidor, você vai investir, você vai analisar o fluxo de caixa do hoje, atual, e o passado, você vai ter uma visão de um investimento, talvez uma empresa que fature ali, né, teve um fluxo de caixa positivo. Mas e daqui 30 dias? E daqui 60 dias? Como que está a projeção desse fluxo de caixa? Será que a projeção desse fluxo de caixa tá legal? Eu tenho que utilizar o fluxo de caixa projetado para poder realmente ver, ter essa visão, para eu não ser enganado pelo controle do fluxo de caixa diário. Porque às vezes eu posso estar pensando que eu não tenho lucro no meu fluxo de caixa diário, mas no projetado eu vou ter. Às vezes eu estou financiando, né? Eu falo assim que muitas das vezes a empresa ela faz o financiamento da operação dela, por exemplo, no início do mês, onde ela tem que pagar os funcionários, onde ela tem que pagar os fornecedores, e ela vai ficar negativa no começo do mês, né? Ela não vai ter um fluxo de caixa bacana, ela está pagando, ela tá fazendo o quê? O investimento, financiamento da operação. No futuro, quando ela chega no final do mês, ela já pagou, ela já financiou a operação, ela vai ter o quê? Toda a lucratividade da operação, ela vai conseguir ter essa visão. A mesma coisa no inverso. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, no fluxo de caixa projetado, possa ser que no meu fluxo de caixa diário eu estou tendo lucro, eu estou tendo ali, poxa, está tendo um lucro, está bacana, só que aí no projetado eu vejo que eu estou tendo prejuízo, né? Então, quais são aí as vantagens, né? Eu já falei algumas aqui, mas quais são as vantagens do fluxo de caixa projetado? Primeiro, eu consigo analisar, então, de uma forma mais ampla o cenário atual e o futuro em termos financeiros. Tanto hoje quanto o futuro dá para ser analisado. Né? Eu consigo também elaborar um planejamento em base dos recebimentos atuais e futuros. Ou seja, eu sei o quanto vai entrar de grana na minha empresa, né? Eu falo aí o quanto que eu vou ter de grana, por exemplo, daqui 30 dias vai entrar 50 mil reais. O que eu vou fazer? Eu começo a criar um planejamento desde hoje do como que eu posso utilizar esses 50 mil reais. Eu vou também ter um contexto mais amplo e correto das finanças da empresa para eu poder entender
como que eu posso estar construindo uma empresa muito melhor, e aí eu posso prever tanto imprevistos e sazonalidades que poderão, que eu posso sofrer ao longo do tempo, né? Então, se eu analiso, por exemplo, que talvez eu possa passar, e aí eu possa entrar em um período, né, quando eu comparo anos, por exemplo, eu estou em 2021, vou comparar 2020, então eu tenho 2020, 2021, ou 2022, 2023, eu vou comparar os períodos, aí eu entendo, poxa, esse período aqui foi um período onde eu vendi pouco, e aí eu vou comparar, né, isso nesse ano atual. O ano passado eu vendi pouco, nesse ano eu estou vendendo relativamente bem, e eu posso já fazer uma supressão de caixa para eu poder garantir o financiamento da minha operação realmente para o futuro. Então, para quem vai trabalhar com financiamento, quem busca também financiamento ou investimento, né, vender empresa e tudo mais, é sempre mais adequado utilizar o fluxo de caixa projetado. Ele vai dar essa base de como as finanças estão indo e que tipo de ajuda e que tipo de financiamento, que tipo de investimento será preciso para eu poder trabalhar com o meu fluxo de caixa. Aí assim eu posso potencializar o crescimento da empresa. Tá? Então, dessa forma, a gente tem aí o fluxo de caixa projetado. Beleza? Esse é o primeiro tipo. Depois nós vamos ter o fluxo de caixa diário, que ele é o mais comum utilizado aí pela empresa. Tá? Então, o fluxo de caixa diário. O fluxo de caixa diário, né, a gente vai analisar diariamente todo o nosso sistema financeiro. Se eu estou com o sistema financeiro, eu estou com a minha agenda, eu estou com a minha planilha no Excel, não importa, eu vou estar analisando de maneira diária, eu vou estar analisando todas as vendas e todas as saídas. Né? Então, o fluxo de caixa diário, eu vou registrar o quê? É registrado todas as entradas e todas as saídas de caixa, né, de grana ali, tá? Então, vou estar realizando tudo aí. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, eu estou colocando. Então, uma empresa que vai trabalhar com vendas diárias, eu preciso de um fluxo de caixa diário para controlar de forma adequada todas as entradas e saídas do negócio. Se eu não vendo todo dia, se eu não sou uma empresa que vai vender todo dia, eu não estou vendendo todo dia, talvez não faça sentido eu utilizar um fluxo de caixa diário. Por quê? Porque eu estou vendo todo dia. Né? Então, se eu não estou vendendo todo dia, não vai acontecer. Quem utiliza muito fluxo de caixa? Lojas de conveniência, lojas de departamento, eu vou ter os supermercados, eu vou ter várias empresas aí que vão estar realmente trabalhando com fluxo de caixa diário, tá? Então, quando a gente fala aí dentro do fluxo de caixa diário, desses registros, o cuidado que eu tenho que ter é com a falta de sincronia. E muitas das vezes o que acontece? Eu vou registrar algo e aí eu acabo não registrando, eu acabo esquecendo. No final do dia isso pode dar problema, né? Então a gente tem que ter realmente aí um controle muito eficaz. Quais são as principais vantagens do fluxo de caixa diário aí que eu vou citar para você? Eu consigo ter um controle mais preciso em curto prazo, né? Então eu vou ter esse controle bem rápido. Por quê? Porque se dentro do caixa diário as contas não baterem no final do dia, eu registrei alguma coisa de maneira errada. Então eu vou ali, vou verificar e ajustar os erros. Então eu fui lá, registrei R$1.000, né? Então eu tive aqui, ó, funciona bem simples. Então eu fui lá, venda, eu tive R$1.000. Aí eu tive aqui pagamento de fornecedor, R$500, por exemplo. Aí eu tive venda, R$200. Aí eu tive lá pagamento funcionário, R$1.000, por exemplo. Final do dia, né? Final do dia eu vou ter quanto? Eu vou somar R$1.000 mais 200, 1.200. Aí eu tive R$1.000 de pagamento menos coisa, 1.500, ou seja, menos R$300. Tá? Então, isso aqui. Se por acaso cheguei aqui, eu estou R$300 positivo, R$300. Aí, opa, peraí. Não, tá errado aqui, ó. Pelos meus registros era para ter menos R$300. Aí eu vou identificar, ou eu fiz a soma errada, ou eu fiz um registro errado. E aí, quando eu posso perceber, eu vou lá, venda R$300. Eu tive uma venda que não foi registrada. Então, dentro do fluxo de caixa diário, eu consigo pegar esses erros mais rápido, né? Então, eu consigo verificar e ajustar todos esses erros. Eu também consigo ter ali as estatísticas mais precisas diariamente, tá? Então, quando a gente fala aí de fluxo de caixa, né, eu também, tanto diário, mas eu vou ter o mensal também, eu consigo ter as estatísticas, como, por exemplo, dias que eu vendo mais, dias que eu vendo menos, sazonalidades,
né, produtos que estão saindo, eu posso ter dados e informações corretas que vão me ajudar também, né? E aí eu vou também ter a garantia que o meu controle de caixa está mais rígido. Então, quando a gente vai fazer uma decisão de investimento, quando eu vou investir em uma empresa, ou quando eu quero fazer com que minha empresa busque ter um investimento, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o meu fluxo de caixa diário, ou eu vou pedir para a empresa o fluxo de caixa diário, para eu entender como que ela faz o controle, né? Como que ela funciona dessa forma, para eu entender se de fato ela está tendo um bom controle ou não. E é claro, vale salientar para ti que no final do dia, se por acaso eu tive aqui, por exemplo, um valor negativo, não é desesperador, né? Eu tenho que entender o contexto daquele dia. Por exemplo, nesse dia eu paguei funcionário, então eu estou financiando a operação desse cara por um mês. Então, nesse dia eu vou ficar negativo, só que no resto do mês eu vou ficar positivo porque eu já o paguei, né? Então, a ideia do fluxo de caixa diário é para me mostrar, né, como que está funcionando os dias para depois eu ter, de fato, aí essa estatística e ver essa flutuação. Mas isso não significa que eu posso estar tomando prejuízo. É claro, se eu começo todo dia tá ficando negativo, é um ponto de se entender o que pode estar acontecendo. Então, ele vai me trazer uma visão. Mas não é para ficar desesperador quando o dia, e existem dias que vai ficar negativo, porque os outros dias devem ficar no positivo. Combinado? E aí, o próximo tipo é o fluxo de caixa descontado. Tá? O fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado é um grande tipo de fluxo de caixa muito utilizado aí pelos investidores. Então, ele é muito utilizado, muito usado para quem tem intenção de vender a empresa ou atrair investidores, tá? Por que isso acontece? Porque o fluxo de caixa descontado avalia a riqueza economizada da empresa, assim como os benefícios que mantém em caixa para projetos futuros, tá? Então ela vai ser dessa forma. E aí, com base nisso, com base nessa análise, o empreendedor vai analisar o valor da empresa com base em tudo que ela vem funcionando e vai criar perspectivas futuras de grande valor, que envolve não só a atividade da empresa, como o tempo decorrido do projeto, do tempo que a empresa vai estar rodando aí para poder estar, de fato, trabalhando e investindo. E aí, para eu poder ter um fluxo de caixa descontado, eu preciso primeiro do quê? Tá? Aí eu preciso do quê? Primeiro, a estimativa de fluxo de caixa, que é quase o caixa projetado, né? A estimativa de fluxo de caixa. Então, eu vou pegar o histórico de fluxo de caixa e aí eu vou fazer ele num período. Por exemplo, eu posso fazer ele em 5 anos. Então, eu pego o meu caixa hoje, mensal, e aí eu vou projetar ele em 5 anos, por exemplo. Tanto a questão tanto as questões dos custos, quanto as questões das receitas também. Eu vou colocar isso lá na frente. Mais do que isso, eu posso colocar um exemplo. Daqui 5 anos eu quero estar faturando R$1 bilhão, por exemplo. Então, eu vou colocar R$1 bilhão lá no faturamento, os custos todos projetados, né, com base nesse 1 bilhão de receita. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma taxa de desconto, tá? Então, o segundo passo para eu poder trabalhar em cima do fluxo de caixa descontado é eu encontrar essa taxa de desconto, né? Então, eu vou ter aí a taxa de desconto que eu quero trabalhar, né? Então, eu tenho a taxa de desconto. Aí essa taxa de desconto, ela vai ser levada em consideração, né, vários fatores e tudo mais, o segmento da empresa, porque aqui é aquela questão de assumir o risco, né? O quanto risco que eu vou ter ao assumir esse negócio. Imagina só, a meta da empresa daqui 5 anos está faturando 1 bilhão. Aí eu tenho um fluxo de caixa projetado para o faturamento de 1 bilhão. Só que os riscos do negócio, e se esses riscos acontecerem? Aí eu preciso ter uma taxa de desconto, que eu vou descontando isso para chegar no hoje e entender qual que é, de fato, o fluxo de caixa que ela precisaria ter hoje, né? Então, imagina só, 15% ao mês, 10% ao mês, eu vou fazendo esse desconto para que no hoje, quando eu chegar no hoje, eu tenha, poxa, ela tinha que estar faturando, por exemplo, R$1 milhão hoje, para daqui 5 anos ela está faturando 1 bilhão. Então, se ela está faturando R$1 milhão hoje, poxa, beleza, tá bom. Eu consigo, de fato, entender e faz sentido eu investir nessa empresa, porque ela está dentro dos indicadores que eu quero e do taxa de risco. Mas não, cheguei aqui, ela está faturando 500 mil e ela tinha que faturar 1 milhão, ou seja, ela não chegou ainda do que ela precisaria para daqui 5 anos ela está faturando 1 bilhão. Ou seja, eu vou ter o quê? Pagar mais barato. Eu vou pagar mais barato, né?
E aí eu tenho também, dentro do meu fluxo de caixa descontado, pensar no valor residual de bens e imóveis, tá? Então eu tenho aqui o valor residual, que é tirar a depreciação. Então eu tenho bens, eu tenho imóveis que estão bens, móveis, imóveis que estejam no nome da empresa. Eu preciso o quê? Pegar o valor deles e fazer também, né, a retirada ali da depreciação para eu poder encontrar o valor final e entender se esse valor desses bens eles estão de fato gerando receita para a empresa, né, de maneira de lucro ou não, né, ou se esses bens ali eles estão não gerando receita. No final disso, eu vou ter o quê? Um fluxo de caixa e ele vai, né, me mostrar se faz sentido eu investir naquela empresa ou não. O fluxo de caixa descontado ele é pouco utilizado pela maioria das empresas porque ele é muito complexo de montar. Ele é muito utilizado para grandes empresas ou para startups que estão querendo atrair investidores, estejam querendo vender a empresa, né, e querem saber ali o valuation, quanto que ela vale com base numa receita. Combinado? Então, são aí 3 tipos de fluxo de caixa, 2 dos mais utilizados aí, né, das empresas e um padrão que é muito utilizado em investimentos. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre os tipos de fluxo de caixa. Espero também que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos.